Eles juraram que a chama do seu capitão jamais se apagaria. Quando o mundo achou que o Luffy tinha chegado ao fim em Elbaf, a história respondeu: Rayleigh, Gaban e Shanks marcham juntos. Não é apenas um resgate. É a última dança da tripulação do Rei dos Piratas para proteger o futuro do mundo. Durante anos, muita gente acreditou que os antigos companheiros de Roger simplesmente decidiram viver suas vidas depois da execução do Rei dos Piratas. Rayleigh virou um velho revestidor de navios. Gaban simplesmente desapareceu dos holofotes. Mas se eles estivessem apenas esperando o momento exato de entrar em cena, porque existe um detalhe que muita gente esquece: os piratas Rogers foram os únicos a chegar em Laugh Tale. Eles descobriram toda a verdade sobre o século perdido. Descobriram a verdadeira história do governo mundial e principalmente descobriram por que ainda não era a hora de agir. O próprio Roger disse que havia chegado cedo demais. Isso significa que eles sabiam que um dia alguém pisaria exatamente onde eles pisaram e terminaria aquilo que eles não puderam concluir. E se esse alguém sempre foi o Luffy? Agora olha essa história acontecendo. Imu finalmente resolveu agir diretamente. Depois de permanecer escondido durante séculos, ele deixou de manipular apenas pelas sombras e entrou na guerra de uma vez. Quando tudo indicava que Luffy seria completamente esculachado e morto, aparece Scoop Gaban. Não foi uma entrada qualquer. Foi um dos homens mais importantes do bando dos Reis dos Piratas, aparecendo justamente no momento mais crítico da batalha. Coincidência? Dentro do universo de One Piece, dificilmente, porque Oda raramente coloca personagens desse nível em cena sem um protagonismo muito maior. E é aqui que essa teoria começa a ganhar força. Talvez Gaban não tenha aparecido sozinho, talvez ele seja apenas o primeiro veterano, já que ele estava ali em Elbaf. Se Roger realmente contou toda a verdade para sua tripulação, então todos eles sabiam exatamente o que Luffy sabe e o que representa a fruta que ele despertou. Sabem que ele carrega a vontade que atravessou 800 anos. E mais importante, sabe que o maior medo do governo mundial sempre foi o retorno de Joy Boy. Isso explica perfeitamente por que esses veteranos decidiram finalmente sair das sombras. Eles não estão tentando vencer a guerra. Eles estão tentando garantir que a pessoa destinada a vencê-la continue viva. Na prática, seria exatamente o mesmo sacrifício que vimos acontecer anos atrás. Lá em West Blue, Shanks apostou um braço para salvar o garoto que herdaria a vontade do Roger. Agora, décadas depois, talvez seja a vez da geração de Roger apostar a própria vida para proteger esse mesmo garoto, que hoje está muito mais perto de mudar o mundo. E tem mais um detalhe que fortalece essa ideia. Recentemente vimos que até o Shanks tinha conhecimento de uma enorme tempestade que estava se formando. Ele sabia que o confronto contra o governo mundial era inevitável. Se Shanks sabia, quanto mais os homens que navegaram ao lado do próprio Roger em Laugh Tale. Talvez todos eles tenham combinado a esperar exatamente esse momento. Não dá para impedir o Luffy de lutar, mas para garantir que ele consiga chegar no confronto final. A função dele seria exatamente simbólica: o passado segurando o maior inimigo da história para que o futuro possa finalmente vencer. E sinceramente, isso combina completamente com um dos maiores temas de One Piece. A nova geração sempre supera a antiga. Roger abriu caminho, Rayleigh treinou o sucessor, Shanks apostou tudo nele. E agora talvez Gaban e os últimos veteranos estejam cumprindo apenas a etapa final do plano. Comprar tempo, segurar o Imu e entregar o mundo nas mãos da geração que realmente nasceu para mudá-lo. Estamos prestes a ver a antiga tripulação de Roger segurar Imu para que Luffy escape. Galera, isso é insano demais e eu acho que é muito válido pensar nessa ideia. Quero saber o que você acha. Talvez podemos ver até alguns tripulantes que ainda não foram mencionados e que não sabemos se realmente está vivo ou não. Quero saber o que vocês acham, galera. Realmente, a tripulação de Roger vai segurar Imu para que Luffy escape? Deixe aqui os seus comentários e até o próximo Papo Otaku.